Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo concurseiro, aluno da Unibave. Vamos lá. Então, a ideia agora, pessoal, é o online e o digital. E nós também vamos preparar nossa aula aqui online, nossa aula digital, em home office, fugindo do coronavírus, mas não fugindo do concurso, não é não? Então vamos lá, pessoal. O que nós queremos hoje? Hoje é a nossa aula de Excel. Por que eu preparei uma aula de Excel, pessoal? Porque Excel é uma matéria informática que muitos alunos perdem questão, erram questão em prova, porque acham difícil. Mas Excel não é difícil. Excel é tranquilo. Essa aula nossa nós preparamos, pessoal, focado no que mais cai em concurso. Focado no que cai em concurso. Eu vou passar uma visão geral. Nós não vamos olhar cada detalhe do Excel. O Excel é um programa muito extenso. Nós vamos focar no que, pessoal? Nós vamos focar no que mais cai em prova, naquilo que cai em prova, naquilo que você tem que ir para a prova sabendo, beleza? E às vezes cai questão muito tranquilo, muito fácil e ainda assim por um detalhe ou outro, o pessoal acaba errando. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar aqui alguns detalhes para vocês, tá? O que geralmente é pedido em Excel? Isso aqui, ó. Concurso, então, VUNESP, tá? É isso aqui que a VUNESP geralmente pede. Vamos lá. Pequeno aqui. Beleza. Então, olha lá. O que eles pedem? Editor de planilha eletrônica. Isso aqui foi o que no último concurso da Polícia Civil apareceu. Então não falou, olha, o Excel. Falou editor de planilha eletrônica. O que caiu foi o Excel. Obviamente, existem outros editores de planilha eletrônica, né? Mas, no geral, as principais funções são as mesmas, tá? Então, nós vamos estar focando no Excel. Então, ele é um editor do que, pessoal? O Excel, ele é um editor do que? Lembra que a gente viu? O Word é um editor de texto. O PowerPoint é um editor de apresentação de slides. E o Excel? Ele é o que? Ele é um editor de planilha. Às vezes, pessoal, eu vejo que o pessoal erra falando o seguinte: o Excel ele é um editor de tabela. Não, existe uma diferença, pessoal. Eu já vou mostrar aqui para vocês, tá? Quando nós selecionamos aqui, ó, no Excel, nós temos uma diferença entre a planilha e a tabela, tá? Qual que é a diferença? A tabela que a gente cria, por exemplo, no Word, no PowerPoint, ela vai ter colunas, linhas, porém essas colunas e linhas não são nomeadas, tá? E além disso, qual que é a diferença? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. No Excel, nós temos 3 tipos de dados. Nós temos texto, número e cálculo. Então, no Word eu posso escrever um texto, pegar ali, né, uma célula e escrever Jonathan. Na outra célula, escrever um número. Porém, no Excel nós temos, por base, 3 tipos de dados: texto, número e cálculo. Tá? Geralmente, esses cálculos e essas funções caem bastante em prova, pessoal. Quais que mais caem? Essas aqui que eu separei para vocês. Nós vamos olhar uma por uma, tá? Nós vamos olhar uma por uma para não ter erro. Então, o que acontece, pessoal? Aqui no Excel, nós temos coluna, linha. Dentro dessa coluna e linha, nós formamos uma célula. Então, por exemplo, aqui, ó, coluna A, né? Ó,
coluna A, linha 1, tá? Linha 1. Bonitinho, tá? Ou seja, se essa minha coluna é a coluna A, tá? O que é a coluna A? Então, aqui, ó, coluna A. E o que é a linha 1? Linha 1. Beleza? Nesse espaço que eu estou mostrando para vocês, tá? Óbvio que aqui tá a coluna A, linha 1. Mas aqui eu estou criando para vocês entenderem, tá? Então, quando a coluna A e a linha 1 são selecionadas em um único espaço, então é formada uma célula, tá? E vamos lá. Qual que é o nome disso aqui, então? Célula. Tá? Beleza. Essa célula tem um nome. Qual que é o nome dado à célula? O nome dado à célula sempre vai ser, pessoal, o nome da coluna com o nome da linha. Então aqui vai ser a célula A1. Ah, professor, mas isso é muito simples, isso é muito fácil. Ah, é? Que bom. Por quê? Porque isso cai em prova. Isso cai em prova. Você tem que saber, pessoal, o que é uma célula, o que é uma coluna, o que é uma linha, o que é uma planilha. Tá bom? Então, quando a gente fala editor de planilha eletrônica, na sequência, o que ele fala aqui? Ó, a estrutura básica das planilhas. Conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos. Ou seja, metade do que cai na prova é isso aqui que eu estou explicando para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho aqui... Que susto, pensei que eu não estava gravando. Está gravando certinho. Então eu tenho aqui, ó, vamos lá. Certo? Esse espaço aqui é uma célula. Cada coluna vai ser nomeada por letras. Cada linha vai ser nomeada por números. E cada célula vai ser nomeada pela coluna que ela se encontra e pela linha que ela se encontra. Beleza? Ah, legal, John. Estou entendendo. Beleza. Outro fator importante é aqui embaixo. Ó. Você está vendo que está aqui, ó, plan 1, plan 2 e esse maisinho aqui? Esse maisinho eu posso adicionar outras planilhas. Então, diferente do Word, que eu tenho um documento de texto, dentro de um arquivo do Excel eu posso ter várias planilhas. Eu posso ter quantas planilhas eu quiser. Eu posso ir adicionando planilha, planilha, planilha. Beleza. Então, o arquivo do Excel, ele não é chamado de planilha. Ele é chamado de pasta. Tá vendo aqui, ó? O nome do arquivo original, quando você abre ele, é chamado de pasta. E essa pasta tem várias planilhas. Dentro dessas planilhas, nós temos as colunas, nós temos as linhas e nós temos as células. Legal? Ah, quando eu salvo o arquivo do Excel, qual que é a extensão desse arquivo? Tá? Ó, cafezinho para quem quiser. Qual que é a extensão desse arquivo? A extensão desse arquivo é .xlsx. Ficou feio aqui, né? Mas eu vou jogar um pretão aqui que vai ficar bala para vocês enxergarem. Quero que fique verde mesmo, para lembrar do Excel. .xlsx, tá? Ah, o que é o .xlsx? É a extensão do arquivo. Então eu vou salvar um arquivo nos meus documentos, eu coloco lá arquivo de Excel.xlsx. Tá? Vai ser salvo, a extensão desse arquivo é xlsx. Legal, pessoal? Olha só. Isso aqui já é quase metade do seu edital. Metade do seu edital é estrutura básica das planilhas. Qual que é a estrutura básica das planilhas? Estrutura básica das planilhas é coluna, linhas, células. Uma planilha pertence a uma pasta. Essa é a estrutura básica.
tá bom? O que mais que nós temos aqui? Conceito de células. Vamos lá, conceito de célula. Como que eu nomeio uma célula? Eu olho a coluna, a linha. Então, essa célula aqui, ó, pessoal. Qual célula que é? É a célula A3. Beleza? É a célula A3. Conceito de células, linhas, colunas e pastas. Daqui a pouco a gente vai ver gráfico, tá? Aqui, ó, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros e impressão. Isso é o que cai na nossa prova. Nós já vimos o quê? Nós já vimos aqui, ó, metade. E agora nós vamos aqui, ó, vamos para fórmulas, funções, olhar aqui, depois a gente volta para cada ponto, tá bom? Vamos por partes, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, selecionei uma célula. O que eu posso ter na minha célula? Posso ter texto, posso ter número e posso ter funções, fórmulas. Como assim funções e fórmulas, John? Então, vamos lá. Eu posso ter uma função aqui, ó. Como que eu aciono uma função? Se eu escrever isso aqui, ó, 1 mais 1, e apertar Enter, vai dar 2? Não. Por quê? Porque para o Excel, isso é um texto. Para ele elaborar essa conta, o que ele precisa? Ele precisa entender que você chamou uma operação aritmética ou uma função. E como que ele entende isso? Com o sinal do igual. Então, se eu escrever igual 1 mais 1, aí o que vai acontecer quando eu apertar Enter? 2. Ah, beleza. Como que eu sei que aqui está escrito 2? Ou se aqui dentro tem uma função? Aí você vai vir aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a área que vai dizer o que realmente está dentro. Então aqui está aparecendo 2, mas aqui está mostrando que nós temos uma fórmula, tá? Beleza, legal. Outra coisa importante para nós é saber quais são os operadores aritméticos. Quais são eles? Então nós temos ali, ó, sinal para exponenciação, para multiplicação, para divisão, soma, subtração e porcentagem. Então vamos supor, se eu escrever assim, ó, se eu escrever igual 1 mais 1, se eu escrever igual 1 mais 1 e apertar Enter, ele vai aparecer 2. Mas se eu escrever aqui, ó, 2, o sinal de exponenciação e 2, o que ele vai fazer? O que é exponenciação? É elevar um número. Então é a mesma coisa aqui que, ó, vou até fazer maior aqui, ó. É a mesma que 2 ao quadrado. Opa. Então isso aqui, pessoal, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Que é a mesma coisa que no caso, né? 2 vezes 2 vai dar 4. Legal? Multiplicação. 2 vezes 2. Divisão. Soma. Subtração. E aqui, ó. Aqui. Queria chegar logo aqui. Por quê? Porque para o Excel, porcentagem você vai usar como? O que ele entende a porcentagem? Se eu colocar aqui, ó, 100%. 100%. Caramba. Acredito que eu vou... aqui, ó. 100. Vamos, jovem. Aí, 100%. Dificuldade, né? Beleza. Olha lá, deu 1. Ah, por que deu 1? Escrevi 100% e deu 1.
Sim, porque ele faz o cálculo. Que cálculo? Ele faz isso aqui, ó. 100, tá? Por 100. Ele faz 100 por 100. 100 dividido por 100 vai dar 1. Então tem que tomar cuidado com isso daí, pessoal. Se eu colocar aqui, ó, 50%, qual que é o resultado? 50 dividido por 100 vai dar 0,5. Olha lá, 0,5. Beleza? Ficar atento com esse detalhezinho aí, tá? Vou passar aqui um sinal para vocês, tá? Mas antes eu vou explicar outra coisa, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer a soma de números. Mas eu também posso fazer o seguinte, pessoal. Eu posso fazer 2 mais o conteúdo de uma célula. Olha lá, 2 mais K4. O que ele vai fazer? Ele vai fazer 2 mais o que está dentro de K4. O que está dentro de K4? Está dentro de K4 o 10. Então ele vai fazer 2 mais 10, que deu 12. Legal? Agora uma coisa interessante. Olha, eu vou copiar, aqui, ó, eu vou copiar essa célula e vou colar ao lado. Então essa célula está em K10, eu vou colar ela em L10. Tá? Então aqui, ó. Copiei, colei. Opa, olha que legal. Por que deu 2, pessoal? Porque quando você copia uma célula, ela automaticamente atualiza esse número aqui, ó. Então aqui, ó, aqui não está 2 mais K4. Na sequência, o que ele fez? Ele atualizou para 2 mais L4. Como assim, professor? Então aqui, ó, ele estava nessa posição. Ele fez 2 mais K4. Quando eu copiei aqui, ele não copiou o número. Ele copiou a função. Mas quando você copia a função e cola em outra célula, o que ele faz? Ele atualiza. Então vamos supor, eu estou aqui numa coluna. Eu pulei uma coluna. O que vai acontecer? O que era K, ele foi para a próxima. Ele atualizou 1. Ele vai atualizar esse número? Não. Porém, se eu fizer o seguinte, ó, Ctrl C, e colar aqui, ó, o que ele atualizou? Olha, você percebe que aqui, ó, aqui ele fez, copiei, eu atualizei, copiei e colei ao lado. O que eu atualizei? Eu aumentei uma coluna. Então, tudo que for coluna aqui vai aumentar em 1. Então, aqui, ó, coluna K aumentou em 1, virou coluna L. Nesse caso aqui, tá? O que eu estou atualizando? Eu estou atualizando a coluna, aumentando uma coluna, e estou atualizando a linha, aumentando uma linha abaixo. Então, aqui, o que aconteceu? Ficou L5, não ficou L4 como aqui de cima. Por quê? Atualizou a coluna e atualizou a linha. Beleza? Atualizou a coluna e atualizou a linha. Legal. Então vamos supor, se eu alterar aqui agora, colocar o 10 ali, virou 12. Se eu colocar 10 no de baixo, virou 12 ali também. Por quê? Ele não está copiando o conteúdo de resultado. Ele está copiando o conteúdo da função, da fórmula que estava escrita. Mas, professor, e se eu quiser copiar exatamente essa função, sem alterar a coluna e sem alterar a linha? Você quer copiar exatamente 2 mais K4? Sim. Então você tem que travar essa coluna e travar essa linha. Para isso, você vai usar o sinal do dólar aqui, ó. Tá? Você vai usar o sinal do dólar. O cifrão, né? Então vamos lá. Cadê o cifrão aqui, ó?
Beleza. Então, às vezes aparece uma questão de prova que está assim, 2 mais dólar K mais dólar 4, ou 2 mais cifrão K mais cifrão 4. E a pessoa fica desesperada, eu não sei mais o que eu faço. O que significa aquele cifrão K mais cifrão 4? Nada. Continua sendo uma célula K4. Porém, quando eu faço isso aqui, ó, se eu colocar cifrão K4, o que eu estou travando? Eu estou travando a coluna. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu vou deletar o que está aqui. Eu vou copiar novamente, só que agora está cifrão K4. Ó, copiei, tá? Vim aqui, colei. Deixa eu deletar o que está aqui. Ó, deletei o que está aqui. Por que ele manteve? Porque ele manteve a coluna, tá? Ele manteve a coluna. Agora, eu vou copiar aqui e vou colar aqui. Mudou. Ficou o quê? Ficou 2 mais K5. Por quê? Ele travou a coluna, mas ele não travou a linha. Então ele atualizou para somar esse 2 aqui. Legal? Ah, professor, como que eu faço então para eu travar tudo? Para ficar tudo igual? Então eu coloco aqui, ó. Dólar. Aqui, ó. Você viu como ficou? Dólar K, dólar 4. Ou cifrão K, cifrão 4. Agora, copiei. Aonde eu colar, ele vai ter o mesmo resultado. Ó. Aonde eu quiser colar, ele vai ter o mesmo resultado. Por quê? Porque ele está com a coluna e a linha travada. Ou seja, não vai atualizar. Tá bom, pessoal? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. E aqui nós entendemos o que? Ó? Estrutura básica. Entendemos aqui, ó, a estrutura básica das planilhas, tá? Conceito de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, tá? Pastas e gráficos. Daqui a pouco a gente vai falar da elaboração de gráficos. E agora nós entendemos o uso de fórmulas. E agora nós vamos conhecer as funções, tá? Vamos conhecer as funções. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar isso aqui. Deixa eu pular do PowerPoint. Beleza. Para sobrar espaço, né, pessoal? Vamos sobrar um espacinho aqui pra gente. Beleza. Agora nós vamos falar do que, pessoal? Nós vamos falar das funções. Tá? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui para lá. Beleza? E nós vamos falar das funções. Primeira função que nós vamos falar, pessoal. Função soma. Tá? Como que funciona uma função, pessoal? Você tem aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, número 1. Tá? 2, 3, 4. Legal? 1, 2, 3, 4. Beleza. O que eu consigo fazer, pessoal? Eu consigo usar essas funções para gerar cálculos, para gerar um programinha aqui dentro do Excel. Todas essas funções são dezenas de funções. Quais que nós vamos falar? As que mais caem em prova. Beleza? Vamos falar as que mais caem em prova. Então vamos começar falando da função soma. Função soma. Primeira coisa, para usar uma função, é o seguinte, ó, igual a soma. Tá? Igual para chamar, né, tanto uma fórmula quanto uma função. Aí eu coloco o nome da função igual a soma tal. Eu posso colocar soma de 1 e 2. Tá?
Mas aqui nós vamos usar células, que é o que mais aparece em prova. Não vamos misturar. Isso aí nós vamos misturar, ainda vamos dar um rolezão em todas essas funções, beleza? Mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Soma. Questão de prova, caiu na VUNESP. Essa daqui é questão de prova, caiu na VUNESP. Simples, mas muita gente errou. Então aqui, ó, soma de A1, 2 pontos. Não, aqui no nosso caso aqui seria A3, 2 pontos, B4. Tá? Então teve uma questão que caiu assim, ó, soma de A3, 2 pontos, B4. Aí tinha lá, alternativa A. Alternativa A era 5, tá? 5. Alternativa B era 10. Tá? Alternativa B era 10. E eu não vou falar as outras alternativas, mas eu vou falar essas duas aqui. Qual alternativa você iria? Soma A3, 2 pontos, B4. Para você acertar uma questão dessa, você precisa saber a diferença de 2 pontos e... Você precisa saber a diferença de 2 pontos e a diferença de ponto e vírgula. Se você não souber essa diferença, você não consegue acertar essa questão. Então, Excel é difícil? Excel é fácil. Mas precisa estar atento a esses detalhezinhos, pessoal. Tem que estar atento, meu. Estar atento a esses detalhes. Jonathan, mas isso é muito simples. É claro que é simples. E cai em prova. E às vezes a pessoa perde uma questão por conta dessa bobeirinha. Então vamos colocar aqui, ó, em vermelhão. 2 pontos é a mesma coisa que eu dizer, que eu colocar aqui, ó, até, e ponto e vírgula é a mesma coisa que eu colocar e, tá? Aí eu vou colocar aqui menorzinho para vocês lembrarem depois. O ponto e vírgula também vai servir para mim para eu separar critérios. Tá? Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos pensar aqui onde a gente está. Bom? Então vamos lá. 2 pontos significa até. Ponto e vírgula significa e. O que está aparecendo aqui pra gente? 2 pontos, né? Então é até. Como que eu faço nesse caso? Ele quer a soma de A3. Quando fala até, você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Até B4. Certo? Então você vai formar um quadradinho até chegar naquele número. Ou seja, vai ser tudo que está no espaço de A2 até B4. A3 até B4. E se fosse E? Vou até mudar a cor, cara. O E vai ser verdinho. O E vai ser verdinho. E se fosse E? Se fosse E, seria a soma de A3 e B4. Entendeu a diferença? Quando é E, você vai pegar um e outro. E quando é até, um até outro. Até outro. Legal? Até. Daqui até aqui. E esse e esse. Tá? Então aqui no caso, pessoal, no caso que a gente está fazendo, igual a soma de A3 até B4, o que ele vai somar? Ele vai somar tudo que está de A3 até B4. Ou seja, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Mais 4, a resposta vai ser
10. Beleza? Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Igual soma de A2, A3 até B4. 10. Questão de prova. Caiu em prova. Vai perder uma questão dessa, pessoal? Não. Questão dessa é tranquila. Legal? Bom, se soma, ó, nós vimos aqui, ó, soma, né? Nós vimos aqui, ó, soma, função soma. Já vimos a primeira função, ó, que legal, pessoal. Primeira função. Parabéns. Vamos arrebentar nessa prova. Oh. Função soma. Se soma, soma, o que multi faz? Multiplica. Se soma, soma, multiplica. Soma, soma, multiplica. Então vamos lá. Vou dar uma engrossada aqui no caldo. Vou dar uma engrossada no caldo. Multi de A3, tá? Ponto, vírgula, 4. E aí, galera? Multi A3. O que é o ponto e vírgula? 2 pontos é até. Ponto e vírgula é e. Então vai ser a soma. Aqui a multiplicação de A3 e B4. O que está em A3? 1. O que está em B4? 4. 1 vezes 4? 4. A resposta vai ser 4. E se fosse 2 pontos? Se fosse 2 pontos. Igual a multi de A2, A3, né? Até B4. O que seria? Seria A3 até B4. Ou seja, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Tá bom? Beleza. O que mais que pode acontecer? O que mais que pode aparecer na sua prova? Pode aparecer isso aqui, ó. Igual a multi de A2 e B. A3 e B4. Daqui a pouco eu vou explicar um negócio para vocês. Mais soma de A3, aqui ó, A2 até B4. Legal? Pode aparecer isso aqui na sua prova, tá? Se aparecer isso na sua prova, o que você vai fazer? Se aparecer isso na sua prova, você vai resolver. Como que você vai resolver? Você vai resolver primeiro uma função, depois você vai resolver outra função. E depois você vai somar o resultado das duas. Então vamos fazer junto, pessoal. Então eu tenho aqui a soma de A3 e B4. Quanto que dá, pessoal? Soma de A3 e B4. Soma de A3 e B4 vai dar 4. 4 vezes 1 dá 4. Tá? A multiplicação de A3 e B4, perdão. Multiplicação de A3 e B4 dá 4. Depois, você vai resolver aqui a soma, tá? Só que ele está falando o quê? Ele está falando a soma de A2 até B4. Mas, Jonathan, não tem nada aqui dentro do A2 e do B2. Se não tem nada, pessoal, o que vocês vão somar? Nada. Vai somar nada mais nada, nada, mais 1, 1, mais 2, 2.
Ah, John, então aqui é zero? Não, não é zero. Por quê? Porque depois a gente vai ver que uma função chama continuum. Então aqui é nada. Não tem nada, não conta nada. E se tivesse um texto, Jonathan? Se aqui tivesse escrito assim, ó, John. John é número? Não, John não é número. Então não conta. Ele só vai somar o que for número. Tá bom? Então aqui vai ficar 1 mais 2 mais 3 mais 4. Vai dar 10, porque nós já vimos isso aí antes, né? Não é de hoje. Vai dar 10. E agora sim, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse mais aqui e somar. Aí sim, 4 mais 10 vai dar 14. Tá? Vai dar 14. 4 mais 10 vai dar 14. Legal? Ou seja, o que eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal? Você pode, além de usar as funções, você pode fazer a função. Você pode fazer a função junto com as operações. Então você pode pegar uma função e somar com uma outra função. Pegar uma função e dividir com outra função. Então teve uma prova que caiu aqui, pessoal, que foi o seguinte. Foi a função, foi assim, ó, por exemplo, soma de A1 e A2 mais multi de A3 e A4 vezes soma de A1 e A2. Beleza, nesse caso, pessoal, caiu uma prova, foi para delegado, se eu não me engano, que tinha essa estrutura. Nesse caso, pessoal, o que eu vou resolver? Eu vou resolver primeiro aqui e depois o resultado disso aqui eu vou somar com isso aqui, tá? Por quê? Porque eu vou seguir as regras das operações, beleza? Então, logo a gente volta, tá bom? E continua falando da próxima função, que vai ser a função média.